Meu irmão amado, meu irmão querido, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando em nossos corações. Segunda-feira, estamos já no curso de mais uma semana, na 20ª semana do tempo comum. E este período, como bem pudemos presenciar ontem na Sagrada Liturgia, é o tempo do profeta ser jogado na cisterna, ser jogado no calabouço. É um período desafiador. Já disse, repito-me, que nenhum dos tempos litúrgicos da Igreja são tempos que devem ser ignorados ou tomados como simplesmente mais uma repetição de algo que aconteceu há 2000 anos atrás, que não nos interessa, não. A Igreja atualiza aqueles momentos extraordinários, como a Quaresma, como Pentecostes, como o Natal, a Páscoa e por aí vai. E o tempo comum não é um tempo diferente. O tempo comum é o tempo do discípulo missionário expor-se, avançar, anunciar, denunciar, estar em comunhão. Queridos, um dos maiores desafios para nós hoje no tempo comum é vivermos a unidade eclesial. Não é fácil. Ontem escutei a homilia do padre e ele falava com muita veemência, com muita contundência. Quem são os nossos inimigos? São os externos? Os ataques externos, eles nos fortalecem. O nosso grande problema é com os ataques internos. São eles que nos prejudicam, são eles que nos definham, são eles que nos enfraquecem. São eles que esfacelam a unidade do corpo místico de Cristo. Isso em todos, estamos falando aqui em âmbito teológico, eclesial, mas isto vale para tudo. Isto vale para tudo. Quem é o seu pior inimigo? É um alguém externo? Não. É alguém que está do seu lado, alguém que conhece as suas fraquezas, alguém que conhece as suas intimidades, os seus pontos fracos, os seus gostos. Essa pessoa é capaz de lhe destruir, de lhe acabar, até porque ela sabe com precisão, com conhecimento de causa, como lhe atacar. Então, hoje, seguindo um pouco a liturgia de ontem, o profeta ele está exposto. Porque ele tem a missão de anunciar e denunciar, ele é jogado ao calabouço, nos calabouços, nas cisternas. Ele vai afundando na lama. Não é fácil viver essa experiência do afundamento na lama, como o profeta Jeremias, que foi jogado naquela cisterna que não tinha água, mas tinha lama e ele foi afundando na lama. Quantas e quantas vezes a nossa realidade é essa? Estamos afundando em uma lama e a destruição é praticamente iminente. Mas neste tempo comum, e eu quero iniciar esta sexta-feira dizendo-nos que, assim como Deus providenciou 30 homens para tirar Jeremias do calabouço, o rei mandou, pega 30 homens, não preciso dizer mais nada, né? Entenda isso. Se estamos fazendo o querer de Deus, a vontade de Deus, Deus mandará 30 homens para nos tirar do mais profundo dos calabouços, das cisternas mais cheias de lama, a lama que tenta nos engolir. Deus sempre terá um contingente de 30 homens, ou seja, o Deus 3 vezes santo. O Deus que é Deus no céu, na terra e no mar, ele sempre virá em socorro dos seus servos que foram atirados nas cisternas, nos calabouços, de um poder que não concorda e que é
oposto ao querer a vontade de Deus. Tenhamos isto na nossa vida. É possível que estejamos vivendo esta realidade. Estou vendo missionário, meu filho, meu marido, a minha esposa, o meu irmão, afundando na lama. São tantas as cisternas que podemos aqui consignar e enumerar. São inúmeras. Mas Deus, ele sempre tem um contingente de 30 homens para tirar quem quer que seja de qualquer ou de quaisquer que sejam as cisternas nas quais estejamos jogados. A cisterna do álcool, a cisterna das drogas, a cisterna dos crimes, da alta periculosidade, a cisterna da injustiça, a cisterna da ingratidão, a cisterna da falta de misericórdia, enfim, quaisquer que sejam as cisternas nas quais tenhamos sido jogados. Deus sempre terá 30 homens para nos tirar da cisterna. Tomemos posse desta palavra, queridos. O nosso Deus, ele não dorme, ele não dormita, ele é o guarda de Israel, é aquele que está sempre de prontidão para guardar os seus. Não se preocupe com quem semeou o joio na sua plantação, não se preocupe com os ataques, não perca o seu sono. Guarde isto. Não perca o seu sono. Você vai vigiar hoje, você vai vigiar amanhã, você vai vigiar depois e você vai dormir em pé. Porque você não vai dar mais conta de continuar vigiando. Mas temos um Deus que está vendo os detalhes. Ele está vendo não apenas os atos externos, os atos visíveis que os nossos sentidos orgânicos são capazes de aprender. Ele está vendo o interior do coração. Antes que saia uma palavra da nossa boca, ele já sabe aquilo que vamos dizer. Então ele conhece os planos, os segredos que estão arquitetados, que estão concentrados no interior do nosso coração, os planos satânicos que não pouco estamos orquestrando para destruir alguém. Ele sabe. Então tenhamos esta confiança. Deus, ele está vendo todas as coisas. E se ele não me tirar desta situação, se ele não proteger a minha casa, se ele não proteger a minha empresa, se ele não proteger os meus empreendimentos, se ele não proteger os meus sonhos, não sou eu que, armado de fuzil, canhão e escudos, irei protegê-los. Guardemos isto, queridos. Não é fácil. Isto é um ato de fé. Extremamente é um ato de fé, mas tenhamos esta confiança nele. Deixemos que o nosso corpo reaja a esta fé, a esta verdade que as Sagradas Escrituras se nos trazem. Porque são muitas as pessoas que podem testemunhar os grandes livramentos, as grandes manifestações, as grandes intervenções de Deus na história e na sua vida, todos nós. Então, ninguém perde nada por crer neste Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Agora, hoje, nesta segunda-feira, a nossa liturgia começa com uma leitura do profeta Ezequiel, no capítulo 24, do 15 ao 24. E nesta leitura, leiamos apenas uns 2 versículos, 3 versículos, 24, do 15 ao 24. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, vou tirar de ti, por um mal súbito, o encanto de teus olhos. Preste atenção nisto. Vou tirar de ti, por um mal súbito, algo inesperado, o encanto dos teus olhos. Aí Deus continua dizendo o seguinte: mas não deverás lamentar-te, nem chorar ou derramar lágrimas. Geme em silêncio, sem fazer o luto dos mortos, põe o turbante na cabeça, calça as sandálias nos pés, sem encobrir a barba, nem comer o pão dos enlutados. Pelo que Deus está dizendo aqui, nem precisa dizer o que vem a seguir. Deus está dizendo que irá tirar alguém muito amado, na linguagem do profeta Ezequiel,
o encanto da tua alma, Deus irá tirar por meio da morte o encanto dos teus olhos. Aí o versículo 18 diz o seguinte: eu tinha falado ao povo pela manhã, à tarde minha esposa morreu. Qual é o encanto dos teus olhos, meu irmão, minha irmã? Ser profeta é ser sinal de Deus. Deus usou muitos profetas. Há um clássico profético, que é o profeta Oséias. Você lembra da história do profeta Oséias? Deus mandou que ele casasse com uma mulher prostituta, que o traía, que o jogou na lama. Deus fez do profeta Oséias um sinal para o seu povo. E mais uma vez aqui, Deus está usando o profeta Ezequiel como um sinal. Tempo comum. O que é o profeta? O que é o discípulo missionário? É aquele que é um sinal para o povo. Se não estivermos e se não desenvolvermos a competência e a capacidade, que não é algo nosso, mas é uma força que vem de Deus, para nos tornarmos sinais para o povo de Deus, com toda certeza, o querer de Deus através de nós, de alguma forma, ele estará frustrado. Ele não estará frustrado no sentido de que o querer de Deus, ele acontecerá. Independente, Deus quer que o missionário Sidney seja um sinal para o seu povo. Mas o missionário não quer ser um sinal para o povo de Deus, para cumprir o projeto de Deus. Amanhã depois eu vou morrer. Daqui a 10, 15, 20, 100 anos eu vou morrer e Deus vai levantar um outro para que seja o sinal, para que seja aquilo que Deus queria realizar através de mim. E se aquele também não quiser, se aquele também frustrar o plano de Deus, não que o ser humano seja capaz de frustrar o plano de Deus, é que Deus é paciente, Ele é misericordioso, nós não temos tempo. Daqui a pouco eu não conseguirei mais ler, por mais que eu coloque óculos, o melhor óculos, o mais alto grau, eu não conseguirei ler. Porque o tempo vai me roubar a capacidade visual, a capacidade auditiva, a força. Então eu corro contra o tempo. Deus não tem esta necessidade, queridos. O tempo é dele. Ele é senhor do tempo. Ele tem todo o tempo necessário para realizar os seus desígnios, os seus projetos. Uma hora vai chegar alguém que queira realizar a vontade de Deus, queira de fato que o plano de Deus se realize na sua vida. Então, o discípulo missionário é aquele que realiza o plano de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, e só realizaremos o querer de Deus quando nos tornarmos sinais de Deus para o povo, como o profeta Oséias, como o profeta Amós, como o profeta Jeremias, como o profeta Ezequiel, e tantos outros, que tornaram-se sinais de Deus. Agora pense bem e vamos entrar um pouquinho nesta reflexão. Deus te chama para uma missão. Para que Deus nos chama? Para torná-lo conhecido e amado no meio das pessoas. Tudo vem de Deus, tudo é dele, saímos de Deus, para Deus voltaremos, nos voltemos para Deus, reconheçamos o Todo-Poderoso. Este dia não acontece por um acaso, esse sol não nasce por um acaso, essa lua não aparece por um acaso, essa chuva não aparece por um acaso, esse mar não está aí por um acaso. Tudo é obra de Deus, tudo veio de Deus. E para Deus precisamos voltar, precisamos adorá-lo. O que Deus quer de nós é isso, que nós reconheçamos o seu poder todo-poderoso e no tempo que tivermos para viver nesta terra, vivamos em sintonia com Ele, amando, glorificando, exaltando, dando a Ele os créditos do nosso viver, do nosso existir, das nossas realizações. Então, o discípulo missionário ele é chamado para isto. A dimensão profética ela se dá, sobretudo, quando
essa pessoa, esse ser humano, não reconhece Deus e começa a fazer arbitrariedades. O profeta ele tem que anunciar e denunciar. O profeta não pode se calar. O profeta é alguém que está no meio da comunidade. O profeta é alguém que está dentro da empresa. O profeta é alguém que está dentro da família e diz: a nossa família está uma bosta. Deus não está gostando nada disto. Deus não está gostando deste procedimento. Deus está irado, está entristecido. Desculpem-me essa linguagem antropomórfica, porque todas as vezes que eu digo Deus está irado, Deus está triste, isto é um antropomorfismo, são emoções humanas que a gente atribui a Deus, porque nós não temos uma outra linguagem para falar de Deus. E por isso, todas as vezes que falamos de Deus, a gente fala com linguagem humanas. Deus está triste, Deus está chorando, Deus está irado, Deus está com ódio. Então são formas humanas de nos reportarmos a Deus, mas não tenhamos dúvidas que Deus está infinitamente acima de todos os conceitos humanos que são aplicáveis e que são aplicados a nós no dia a dia. Então o profeta é alguém que está ali. E porque ele está em conexão com Deus, ele denuncia. A nossa empresa está fazendo besteira. A nossa comunidade religiosa está fazendo coisas que desagradam a Deus. A nossa família não está andando de segundo a vontade de Deus. A nossa cidade está uma cidade promíscua, rebelde, que não dá mais a Deus o crédito que ele merece, ou aquilo que lhe é devido. Nós ficamos ricos, nós ficamos fortes e nós ficamos soberbos. Nós somos belos, enfim, nós fazemos, nós realizamos e Deus está fora disso tudo. Então o profeta está ali. Aí Deus manda o discípulo missionário fazer a sua missão. Aí Deus, para ser um sinal, por querer que aquele profeta seja um sinal para o seu povo, ele diz um negócio deste: filho do homem, por um mal súbito, filho do homem, vou tirar de ti, por um mal súbito, o encanto dos teus olhos. Você já imaginou um negócio desse? Como vamos reagir? Como reagimos quando se nos é tirado o encanto dos nossos olhos? No caso do profeta Ezequiel, ele falou pela manhã. À tarde, o encanto dos seus olhos tinha morrido, era sua esposa. Isto aqui, querido irmão e querida irmã, deixa eu falar algo aqui, eu já vou sair totalmente do que a gente tem para dizer, mas é algo que precisa ser dito. Muitas pessoas estão deixando de continuar a missão para a qual Deus lhes chamou, porque muitas pessoas estão pensando que ser discípulo missionário, ser um profeta de Deus, é estar por cima. É ter tudo a hora que quer, do bom e do melhor. É estar isento de problemas, de rupturas, de frustrações, de lágrimas, de tristezas, de decepções. Ser discípulo missionário é ser um sinal no meio dessas pessoas que também têm frustrações, têm perdas, têm lágrimas. Quantas pessoas que não têm mais lágrimas para chorar? Quantas pessoas que a gente não tem noção da dor, que se fosse aquela dor fosse em nós, nós que nos dizemos cristãos, às vezes não teríamos condições de reagir, como muitas daquelas pessoas que não são cristãs estão reagindo. Quantos discípulos missionários estão olhando para trás? Pegaram no arado, mas agora estão olhando para trás. Porque não é possível. Como Deus permite uma coisa dessa comigo? Deus disse ao profeta Ezequiel: eu vou tirar, como um mal súbito, o encanto dos teus olhos. Deus fez isso comigo há poucos dias. E muitas pessoas. Não pense você que não vem um monte de coisa na cabeça da gente. Eu seria um cínico
se dissesse o contrário disso? E quantas, agora há poucos dias, eu encontrei uma senhora, o meu filho foi descoberto o câncer dele em janeiro, morreu em maio. E a mãe de uma menina, uma amiga nossa agora, foi em março. Agora está com 2 semanas, 1,5 que ela faleceu. Você entende, queridos? É ser cínico, é ser hipócrita, dizer que não sente nada. O discípulo missionário precisa ter este conhecimento, esta noção, esta certeza. Eu estou indo para ser um sinal de Deus. São Paulo vai dizer, Sidney, não sejas como aqueles que não têm esperança. Como reagimos? Quando Deus tira por um mal súbito o grande amor da nossa vida, o encanto da nossa alma, dos nossos olhos. Preste atenção nisso, queridos. Há poucos dias Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Significa que eu preciso do encanto dos meus olhos para viver. Porque se eu perco o encanto dos meus olhos, o meu corpo ele começa a ter trevas. O meu corpo todo fica obscuro. Porque os meus olhos pararam de produzir a energia que eu preciso para bem viver. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é poesia. Isso aqui são fatos. Eu conheci um casal de pastores há alguns anos. E eles têm aquela campanha de final do ano de fazer o meu projeto de vida. E eles fizeram aquele culto muito bonito na igreja grande, uma cidade grande. E como outro filho estava a 12 horas de viagem, eles se despediram do povo. O pastor, a esposa e o seu filho entraram no carro e perto de meia-noite saíram para ir para aquela outra cidade. Pela manhã, o sono, o desgaste e também a imprudência, porque aquele meu amigo ele gostava de acelerar, ele gostava, mas não é esta a questão. Pela manhã, ele deu em um caminhão carregado de dendê. Ele, a esposa e o filho perderam a vida ali. Você entende o que é isso? Você está analisando, queridos, o que é que Deus está dizendo aqui? O que é que Deus está falando? Vou tirar o encanto dos teus olhos. Não é fácil continuar a missão quando aparentemente os nossos olhos deixam de ter luz, deixam de brilhar. E o pior é que Deus diz ao profeta, eu não quero que você chore, eu não quero que você entre em luto, eu não quero que você coma a comida dos enlutados, viva como se nada tenha acontecido. Por favor, para eu não fugir muito, saiba disso. Deus te chamou, prepara-te para ser um sinal para as pessoas. Prepare-se para ser um sinal para o povo. No meio da pior perda, da pior dor, saiba disso. Deus está chamando-me para que eu seja sinal dele neste mundo. Deus não pode esperar de um discípulo missionário seu menos do que se verifica entre pessoas que aparentemente não vão em igreja, não sabem de Deus, não querem saber de Deus. E muitas dessas pessoas agem de forma melhor, de maneira mais sóbria,
que muitas pessoas de Deus quando se lhes chega às tragédias. Como assim, meu Deus? Eu vou perder o encanto dos meus olhos e eu não vou chorar? Eu vou encher-me de insensibilidade? Eu vou encher-me de impessoalidade? Será mesmo que agora eu tenho que ser pior que os outros? Porque eles amam os seus. Eles socorrem, eles choram com os seus, eles alegram-se com os seus, e eu não vou chorar pelo encanto dos meus olhos? E eu não vou sofrer pelo encanto dos meus olhos? Entende, queridos? Pensemos nisto. Não é fácil renunciar os nossos tesouros, aquilo que elegemos como o melhor de nós, por amor ao reino dos céus. Não é fácil. É um desafio. E é exatamente nesta linha que está este acontecimento do jovem rico. É exatamente nessa linha que está este acontecimento do jovem rico. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Não é fácil renunciar tudo. Ser discípulo missionário é viver esta renúncia no dia a dia. Ser discípulo missionário, queridos, é não ficar preso àquelas coisas que nos impedem de verdadeiramente participar do reino dos céus. E quando eu falo de participar do reino dos céus, por favor, queridos, eu creio piamente naquele reino dos céus que está depois da morte. Mas o reino dos céus, ele começa aqui. É aqui que a gente inicia o reino dos céus. Consideremos isto tudo. Olhemos para todas as dimensões, olhemos para todos os lados e vejamos, queridos irmãos e queridas irmãs, que é necessário abrir mão do encanto dos nossos olhos, daquilo que conquistamos ao longo de muito tempo. É preciso abrir mão. É preciso abrir mão de tudo sem abrir mão de nada. Eu já vou entrar num assunto totalmente conflituoso, mas guardemos apenas isto. É preciso renunciar. Os nossos maiores tesouros, que consideramos como os maiores tesouros, pelo reino dos céus. Isto tem sido um problema, queridos, porque muitas pessoas, muitos de nós que anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, a gente anuncia Jesus como se Jesus fosse uma mercadoria e a gente vende essa mercadoria do jeito que a gente quer. A gente prepara essa mercadoria para as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os casais, os idosos. E quem melhor sabe vender essa mercadoria, melhor recebe por ela. O tempo comum, o tempo do discípulo missionário, não é o tempo de vendermos Jesus, de vendermos o Evangelho, de vendermos as coisas sagradas. Não é o tempo de, em nome do sagrado, querermos acumular os bens terrenos. Uma das tragédias do discípulo missionário é este: ele vai para a missão com um objetivo dos teres, das recompensas, e Jesus vem dizer: vende tudo o que tens. Não basta conhecer os mandamentos, não basta conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não basta conhecer a Cabala, não basta conhecer a Torá, não basta conhecer de cor tudo aquilo que está no livro sagrado, queridos. É preciso ser perfeito. E só somos perfeitos quando abrimos mão de tudo que temos e damos aos pobres. Isso aqui é uma outra história.
e vai levar um tempo muito grande. Eu não vou me deter nisso. Só pense uma coisa: ninguém vai para o céu por ser pobre e miserável, e ninguém vai para o inferno por ser rico. Por isso disse ainda agora: vai e vende tudo o que tens, sem nada a vender. Ah, Deus vai me levar para o céu porque eu sou pobre, eu não tenho o que comer, eu não tenho roupa para vestir, eu não tenho um carro para andar, eu não tenho uma casa para morar. Ah, eu já sou do reino dos céus. Pare com essa besteira. Pare com isso. Não há como fazermos uma missão, sobretudo nos níveis de hoje, com tanta fome, com tanta miséria, com tanta desigualdade, sem as moedas correntes no país onde estamos. Nós precisamos disso. Só pense uma coisa, que muitas e muitas vezes nós estamos preferindo o reino da terra do que o reino dos céus. O curso desse acontecimento diz que aquele rapaz, ele preferiu os bens terrenos. Ele saiu triste porque ele era muito rico. Ele não entendeu que Jesus não lhe mandou vender nada. Deus não lhe mandou ser miserável, ser um mendigo, um pedinte. Deus não disse nada disso. Jesus disse uma palavra para ele tão óbvia, e ele saiu triste. Veja, queridos, os mandamentos ele guardava desde a sua mocidade. Todos os mandamentos. E ele achava que já era o cara. Raciocinemos, é muito a ser extraído, é muito a ser tirado daqui, mas é para pensarmos, é para refletirmos, é para meditarmos e, por último, é para contemplar, é para estar no templo, é para estar em comunhão com Deus sem tirar os pés da terra. A cabeça tem que estar nos céus. Contemplar é estar no templo, com o templo. A cabeça está no templo, está no celeste, está no Todo-Poderoso, mas o corpo está aqui. Eu não deixo de ser um homem da terra. Você lembra aquela última pregação do Padre Léo? O que são as coisas do alto? São as coisas aqui da terra. Vamos parar de besteira, irmãos. É muita besteirada que se está colocando por aí na cabeça dos outros. E o que me dói é que muita gente está querendo fazer o povo miserável, mas ele está bem na foto. Ele come do bem, bom e do melhor, ele compra sapato de não sei quantos reais, ele compra roupa de não sei quanto. Aquilo que ele prega só vale para os outros. Para ele não vale. O nome disso é hipocrisia, é cinismo. É pouca vergonha, é fazer palhaçada com a cara do povo. O que Jesus disse para este jovem rico, ele diz para mim que não tem onde morar. Ei, Sidney, vende tudo que tem e dá aos pobres. E ainda bem que muitos pobres são pobres, porque se fossem ricos, já teriam mandado matar metade do mundo. Que pela intercessão de Maria Santíssima, desça sobre todos nós. Tá bom. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixa esse para outra hora. Tá bom? Olha, esse Dia dos Pais, ontem, o meu filho Jonathan não estava mais perto de mim. E isto está servindo para muitas pessoas. Ontem, no Dia dos Pais, quantas pessoas irão levar isso marcados na sua alma? No Dia dos Pais, o meu filho morreu. No Dia das Mães, o meu filho morreu. No Dia das Crianças, o meu papai e a minha mamãe morreu. No aniversário dele, no aniversário dela. Aproveite para viver a vida. Olha, em nome do Pai, olha aqui.
eu tenho um pai, eu sou filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não estamos sós. Eu que sou filho, quando eu levo a mão para os lados, eu estou capilarizando a filiação. O meu irmão, a minha irmã, eles também são filhos de Deus. Vivamos esta experiência da filiação divina com os nossos irmãos, com as nossas irmãs. Porque o encanto dos nossos olhos, ele pode ser arrancado bruscamente, como um mal súbito. E aí? Eu choro de amor, não de arrependimento. Poderíamos ter feito mais coisas ainda, muito mais coisas. Mas não me arrependo. Pense nisso, queridos. Pensemos nisso. Sejamos pessoas situadas, sejamos pessoas concretas. Para que esse sinal da cruz, ele possa dizer alguma coisa na nossa realidade do cotidiano. Amém. Amém. E eu estou de bota no pé, tá bom? É assim, ó. A gente pega um tempo para fazer o negócio aqui.